bom de a gente assistir filme é que dá para aprender várias lições com os filmes. Então, recentemente eu assisti esse chamado Puss in Boots, Gato de Botas, quem não conhece aí. E teve uma lição bem interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu achei o começo bem interessante e legal porque no início o Gato de Botas é bastante validado, é bastante vangloriado por ser o Gato de Botas. Todo mundo, Gato de Botas, e aí, beleza? Era o famosão da região. Só que chega um momento que ele está sozinho, no caso bebendo o leite dele, e uma visita inesperada aparece, a morte. E a morte, em formato de lobo, aparece com ele, querendo justamente ver quem é esse Gato de Botas que olha nos olhos da morte e ri. E então o Gato de Botas, com aquele ego, aquela sensação de eu sou o maioral, começou a enfrentar a morte, o lobo. Só que perdeu e começou a ter medo da morte. Quando ele começou a ter medo da morte, ele começou a fugir, se esconder. Ou seja, ele não era mais aquela sensação, aquela pessoa que se dizia ser o maioral. E começou a ter mais humildade, começou a ver que as coisas não eram muito como ele imaginava ser. É aí então que ele começa a conhecer vários outros animais, como o cachorro, que estava se escondido num lugar de gatos, ele estava disfarçado. E a partir disso ele começou a ver por outra perspectiva, começou a querer entender mais a história dele. Foi aí que então ele entrou numa aventura junto com outros amigos dele. E o interessante é dizer que em todas essas aventuras ele ainda sentia o medo da morte, sentia aquela sensação de não ter como fazer as coisas. Então chega um momento determinante que é o finalzinho no qual ele tem que enfrentar a morte. E aí ele decide, nessa ocasião, realmente olhar nos olhos da morte, olhar nos olhos do lobo e dizer que ele não era mais aquele ego que iniciou o filme, ele tinha muito mais humildade e que nesse aspecto ele iria enfrentar aquilo, porque era o destino dele enfrentar aquilo, passar por aquilo. E quando ele decidiu enfrentar, o interessante foi isso, é que a morte percebeu que o valor dele já tinha se tornado humildade, o valor do ser, o valor de estar ali presente. Foi a partir de então que o Gato de Botas deixou de lado a lenda do Gato de Botas e começou a vivenciar o presente, valorizando as pessoas ao redor.